Alô, amigos do Brasil! Ligados aqui na Primeira Fute em todo o território nacional, estamos chegando juntos para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no canal da Primeira Fute e também no canal do nosso programa. Bandeira Quadriculada, para você quiser acompanhar, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal. Vamos dar os destaques desta edição. Tivemos etapa da MotoGP em Aragon, em que teve a ausência de Valentino Rossi, por conta do Covid-19. Hoje vamos ter também a prévia para o Grande Prêmio de São Petersburgo, que pode dar o título a Scott Dixon na Fórmula Indy para se tornar o maior vencedor da categoria. E também teremos a prévia do Grande Prêmio de Portugal, que volta desde 1996, que volta o Grande Prêmio de Portugal lá no circuito português. Muito bem. Eu conto para vocês participarem conosco, interagirem, façam um programa com a gente, para nos acompanharem em todas as nossas redes sociais, para que você possa seguir, compartilhar e também participar sempre com a gente aqui na Rádio FT. Eu estou comigo junto com o Fernando Botolazzo e também com o nosso querido Rafa Rizzo. Vamos com os destaques de cada um. Primeiro, Rafa, muito boa noite. Seu destaque inicial, meu caro. Muito bem, vamos então ao destaque do Fernando Botolazzo. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rafa, meus amigos da Primeira Fute, né? Bom, o meu destaque vai ficar por conta das duas categorias, né? Tanto da Fórmula Indy quanto a Fórmula 1. Fórmula Indy em decisão, a Fórmula 1 em indecisão, né? Porque até agora saiu a conversa de que Portugal ia receber ou não a prova, mas parece que está firme e forte a corrida. E na Fórmula Indy, Scott Dixon a um passo de entrar para a história em definitivo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para o primeiro assunto desse programa de hoje, que é a prova que nós tivemos da MotoGP em Aragon, e que nós tivemos a ausência do Valentino Rossi por conta do Covid-19, além da ausência do Marc Marquez, que ainda se recupera de contusão e que, segundo declarações do irmão dele, o Alex Marquez, tudo indica que ele vai voltar a correr, né? O irmão dele só na próxima temporada. Meu caro Rafa, duas coisas para se falar o seguinte. Oi. Essa ausência do Valentino Rossi complica muito a situação dele para o campeonato, por conta de não ter corrido essa etapa justo no momento que está chegando-se na reta final do campeonato? Eu acho que não só para ele, né, André, mas como para qualquer outro concorrente postulante ao título, né? Eu acho que ninguém quer perder agora uma corrida por conta de uma infelicidade dessa que a gente está passando hoje pela pandemia, que é o Covid-19. Foi feito o protocolo, né? Ele ficou de fora, mas vai prejudicar muito ele nesse decorrer do campeonato. Lembrando que ele vem trazendo ótimos resultados com a Yamaha, hein, apesar de tudo. É aquilo, né, Fernando? Você tem os riscos e as coisas que acontecem. Você ter uma ausência dessa, como do Valentino, no momento decisivo do campeonato, é negócio interessante. É a primeira vez que Valentino Rossi e Marc Marquez, os dois que tiveram no topo o tempo todo, não correram a etapa da MotoGP, não? É verdade, tanto que agora fica numa situação bem complicada para os dois, né? Não pelo Marc, porque ele já é carta fora do baralho dessa temporada. O Valentino, sim, o Valentino era uma corrida crucial para ele na questão dos pontos, né? Pela briga pelo título. E agora a questão é essa, né? Temos o Quartararo, que conquistou uma vitória sensacional. Para mim, o Dovizioso, que está numa excelente temporada, né? Mais graças pela ausência do Marc Marquez. E agora é essa, né? Resta saber agora, a partir da próxima corrida, se o prejuízo do Valentino Rossi foi muito grande
ou se não foi um prejuízo tão danoso assim em relação ao campeonato. A vitória foi do Alex Rins, com o Alex Marques, o irmão do Mark Marques, em segundo, e o Jonathan Mir, a terceira posição. Engraçado que o Mark Marques estava acompanhando a prova na casa dele, né? É uma coisa, no mínimo, curiosa aí. E vamos ver aí como vai ser esse campeonato, né? Já que nós temos o Juan Mir na liderança do campeonato com 121 pontos. O Fábio Quartararo é o segundo com 115. O Varevic Eric Vinhares em terceiro com 109 pontos. André Dovizioso é o quarto colocado com 106 pontos. A quinta posição é do Takaki Nakagami com 92 pontos. Franco Morbidelli é o sexto colocado com 87 pontos. O Alex Rins é o sétimo colocado com 85 pontos. O Jack Miller com 82 pontos. O Paul Espargaró é o nono colocado com 77 pontos. E na décima posição, o Miguel Oliveira com 69 pontos. São os 10 primeiros do campeonato. Na classificação da Moto 2, temos o Enea Bastianini com 155 pontos. O San Luis é o segundo com 153. O Luca Marini com 150. O Marco Bekazek com 130. O Jorge Martin com 95 pontos. O Testuta Nagashima com 79 pontos. O Joey Roberts com 74 pontos. Nós temos o Eric Engani em oitavo com 72 pontos, empatado com o Thomas Lutz, o suíço com a mesma pontuação. Na décima posição, o Marcel Schuch com 61 pontos. Já na Moto 3, o Albert Arenas lidera com 144 pontos, com o Ariel Gura em segundo com 131 pontos, Teresino Bietti com 126 pontos, Tony Alborrino com 115 pontos, o John McHickby com 109 pontos, Ayumi Mazia com 108 pontos, Raul Fernandes é o sétimo colocado com 89 pontos, o Takumi Suzuki é o oitavo colocado com 83 pontos, o Dai Biner com 82 pontos é o nono colocado, e a décima posição do argentino Gabriel Rodrigo com 77 pontos ganhos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é o seguinte, vamos aproveitar para mudar o assunto agora, porque nós vamos falar sobre a Indy, o Grande Prêmio de São Petersburgo, que vai acontecer no próximo domingo, às 15:45 da tarde, a prova que vai definir o título da temporada, já que Scott Dixon só precisa estar entre os 10 primeiros do campeonato para poder entrar na liderança do campeonato da Indy. Meu caro Rafa Rizzo, diga pra gente a sua expectativa para essa etapa do campeonato, a última do ano, e que coloca no lugar do Grande Prêmio de Laguna Seca, meu caro Rafa. Diga pra nós. André, antes de tudo, dá um beijo pra sua mãe que passou na câmera aí, fala que eu dou um abraço pra ela, pra dona Rose, viu? Manda um beijo pra ela aí. Eu vi agora, mas tranquilo, problemas técnicos. André, o domínio da Ganassi essa temporada, ainda mais com o Dixon, foi algo inacreditável, né? Foi uma liderança sólida, de ponta a ponta, assim, de ponta a ponta, e em momento algum foi ameaçado, apesar da vitória do Takuma Sato nas 500 milhas de Indianápolis. Mas, assim, o domínio, né, do Dixon nessa temporada foi, assim, algo assustador, sabe? Ainda mais pelo que ele deixou a Penske no chinelo, sabe? Ele deixou a Penske muito fora mesmo, sabe? Você viu o Will Power, o Simon Pagenaud tentando, mas não conseguia chegar perto dele. Eu não sei se o Fernando também compartilha a mesma opinião, mas assim, o domínio dele nessa temporada foi algo estrondoso. E ele vai confirmar o título, o que era já para ter sido confirmado antes, né? Cai entre nós. A gente já sabia que ele ia ser o campeão. Se a gente for parar para analisar... Assim, a gente ia saber quando ele... Hã? Deixa eu só terminar. A gente sabia que ele ia ser campeão quando ele só disparar, né? Quando ele fez aquele início avassalador, né? Então a gente falava, pô, peraí, se a Penske não tomar nenhuma decisão logo, esse cara vai ganhar com sobra. Dentro das condições normais do campeonato, né, Fernando? É óbvio que a situação toda feita pelo Scott Dixon, pela gordura que ele colocou no início do campeonato, agora tá fazendo a diferença. Uma pena
é não ter Laguna Seca para fechar o campeonato, né, Fernando? Exatamente. Por começar esse comentário também dando um beijo, um abraço para dona Rose também, que apareceu aí. Participação especial dela, que há anos acompanha a gente também. Bom, vamos falar da Índia. Compartilho sim do mesmo a opinião do Rafa, e digo mais, a Penske ela acordou, acho que 2 provas depois, mas já não tinha mais jeito, né? Concordo também que Laguna Seca deveria fechar o campeonato, mas não vai ser possível. E o Scott Dixon é aquela, assim como o Hamilton na Fórmula 1, avassalador, para mim é o piloto mais completo do grid, sem sombra de dúvidas, e com larga vantagem para cima do segundo, que na minha opinião é o Joseph Newgarden. O Joseph Newgarden é vou dizer, eu acredito que é o único que pode chegar perto, que pode bater o Scott Dixon, né? Se bem que, na minha opinião, como Fórmula Indy é uma categoria onde você pode pilotar por vários anos, o exemplo é o Tony e o Hélio, né? Os dois têm 45 anos e estão aí firmes, fortes ainda correndo, né? Então, eu acredito o seguinte, que o Dixon era o campeão provável esse ano. Eu já estava cantando a bola lá no início do campeonato, lá atrás, antes até mesmo na época braba da pandemia, né? Se voltar a Indy, o Dixon já sai na frente como favorito. A Chip Ganassi é uma equipe que, assim como a Penske, estão no mesmo nível. É as duas únicas equipes que brigam por título, que brigam por vitória, né? E é isso. Não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar, não. Para mim, o título já sai pro Dixon. Só para falar 2 coisas, né? Hoje saiu a informação que o Antônio Félix da Costa vai fazer um teste em Barber com o carro da Indy. Será que finalmente vamos ter um piloto, mais um estrangeiro, de volta à Indy, ou Rafa? Então, André, o Antônio Félix da Costa, ele era para ter sido piloto da Red Bull, na verdade, né? Não sei se você lembra. Ele era um dos jovens promissores da academia de pilotos da Red Bull. Ele, o Alexander Albon. Aí, por conta de uma temporada, assim, é uma temporada média dele, né? Nota 5 na GP2, na Fórmula 2. A Red Bull decidiu colocar o Alexander Albon como piloto companheiro do Max Verstappen na Fórmula 1, né? Ele foi para a Fórmula E, obteve até os bons resultados, né? E eu acho que ele tem tudo para se dar bem na Indy. Ele tem tudo para se dar bem na Indy, né? Só para lembrar o histórico de pilotos também europeus que foram para lá, né? Estrangeiros, né? Que a gente fala. Vamos falar piloto europeu. O Kenny Brack, que ganhou as 500 milhas de 1999, era muito bom piloto no oval, não tinha conversa com ele. Tanto que na época da kart, o Gil de Ferran ganhou dele, assim, no detalhe mesmo, mas todas as vitórias dele eram no circuito oval, e no oval ele era favorito, né? A gente pode lembrar do Nigel Mansell em 93, né, que ele foi campeão em 92 na Fórmula 1, veio para a Indy em 93 e foi campeão, quase ganhou as 500 milhas do Emerson, mas o Emerson tinha mais bagagem com o Indianápolis, né? E só para completar um detalhe que o Felipe falou, é uma coisa bem lembrada. A Indy tem muitos pilotos veteranos, né? E isso a gente já vê desde os anos 80, com o próprio Emerson Fittipaldi, com o Mario Andretti, com o Rick Mears, com o Al Unser Sr. Eu não falo nem do Al Unser Jr., o Al Unser pai, né? Então a gente já tem esse histórico na Fórmula Indy. Mas com relação ao Antônio Félix da Costa, ele tem de tudo para dar certo na categoria, viu, André? Bom, por enquanto, né, Fernando, é só um teste, é só uma oportunidade de testar o carro, mas seria uma adição espetacular, ainda mais sendo o atual campeão da moto da Fórmula E, hein, ô Fernando? Sim, e como o César aqui está bem lembrando, o Scott McLaughlin, né, vai também, outro neozelandês também vai correr nesse fim de semana, né, vai correr na última etapa, né? Ele que é também campeão da Supercars australiana, né? Isso, atual campeão da Supercars, que é uma categoria sensacional. Mas é bom frisar também que não só o Scott McLaughlin, o Antônio Félix da Costa, né? O primeiro português a andar na Fórmula Indy, mas também o já americano foi o Jimmy Johnson da NASCAR, que também vai fazer mais um teste na equipe, na Chip Ganassi, e que pode estar pintando na equipe, né? Visto que
abriu vagas na McLaren, né? Também tá uma movimentação constante de pilotos agora nesse fim de temporada. Falaram que o time... Posso falar? Vai aqui. E falaram já disso desde o começo desse ano já, né? Que seria a última temporada do JJ, fato na NASCAR, e que ele iria para a Indy, né? Ele tá fazendo ao contrário que o Tony Stewart fez. O Tony Stewart começou na Indy, foi para a NASCAR e se aposentou. O JJ não, ele começou na NASCAR e vai encerrar o ciclo dele na Indy. Né? Lembrando que o Hélio Castro Neves vai correr pela Arrow McLaren no ano que vem, vai correr todo o campeonato, porque como antes era o Alonso, que tentou ter uma parceria com a equipe, não deu certo, até porque o Alonso vai para a Fórmula 1, então, com o Hélio indo para a Arrow McLaren, como se fosse uma espécie de piloto emprestado, seria algo assim, né? É uma chance de... Né? É mais ou menos por aí, ô Rafa? É, mais ou menos por aí, porque a INSA, a temporada de INSA, ele vai continuar correndo pela Penske, né? Ele vai continuar correndo pela equipe do Roger Penske, vale lembrar isso também, né? Aí tem que ver se os calendários não vão bater, o que eu acho muito difícil, pois o cronograma do automobilismo americano ele é bem regradinho, né? Para você ter audiência para todos ali, para você ter visibilidade das categorias para todos, né? E outro detalhe, André, eu não sei, tá? Eu tô até apurando essa informação, estão falando que o filho do Rubens Barrichello pode estar pintando o pano que vem, ou até mesmo, que é mais certeza, para 2022. O Dudu, né? Tem o Dudu e tem um filho mais velho. O Felipe. O Fefe que ele fala, né? O César colocou uma coisa aqui que é verdade, eu tinha esquecido. A Penske irá encerrar o programa da INSA esse ano. É o último ano da INSA, da Penske. Então ele vai focar totalmente na Fórmula Indy, né? E só para lembrar, o que eu disse no programa passado, o Hélio só tinha corrido por 2 equipes até hoje na Indy, que era a Hogan, que não era da época da kart, e ele foi para Penske no lugar do final do Greg Moore. E ele está indo agora para uma terceira equipe. Isso em mais de 20 anos de carreira entre Fórmula Indy e kart. É verdade, bem lembrado, hein? Completou agora, né? No último mês de setembro, né? Quando teve o acidente do Greg Moore, né? Acabaram fechando rapidamente para que ele pudesse ir para a Penske, né? Então acabou que no fim das contas ele acabou sendo o segundo piloto, ele fez muito sucesso e tudo mais. Aliás, o Brasil, a última vez que foi campeão da Indy foi com o Tony Kanaan em 2004, na época da equipe Green. Assim, vão aí... Andretti Green. 2004, foi? 16 anos, a idade da minha irmã. Praticamente, né? 16 anos. Estamos ficando velho. Diga lá, Fernando. Só uma correção, foi bom lembrar da equipe Hogan, que para mim foi a passagem do Hélio melhor antes da Penske, foi sem dúvida nenhuma Hogan em 99, mas a estreia dele foi pela Bettenhausen em 98, que acho que nem iria participar do campeonato da kart em 98, só participou por causa de um acordo com o Emerson para o Hélio poder correr. Bem lembrado, Fernando. Valeu pela correção aí, viu? Bem lembrado. Aliás, essa história aí do Greg Moore, essa corrida aí de Fontana 99, eu tenho que lembrar aqui no programa um dia desse. Que tem muitas histórias que envolvem todo esse final de semana aí. Bom, mas vamos lá. Antes de a gente terminar o assunto, vamos fazer um palpipômetro aqui. Para vocês, quem ganha a etapa de São Petersburgo e quem ganha o campeonato? Rafa, você primeiro. Quem ganha o campeonato, eu já vou no Scott Dixon, né? Eu acho muito difícil ele perder esse campeonato, né? Ele precisa só estar entre os 10 primeiros. Quem ganha a corrida, olha, eu vou de Simão Pagenaud. Bom palpite. Eu vou no Pagenaud. Boa. Fernando, para você, quem ganha o campeonato e quem ganha a última etapa? Bom, o campeonato para mim é Scott Dixon declarado. Eu acho que ele vai fazer muita força para perder esse campeonato. Para ganhar é mamão com açúcar.
E para vencer a corrida eu coloco 2 favoritos. Um é o Simon Pagenaud, que o Rafael colocou muito bem, ele que anda muito bem nessa pista. E Exatamente. E eu colocaria, o Felix Rosenqvist. O Felix Rosenqvist. Vai ser a corrida de despedida dele da Chip Ganassi, então eu acho que seria interessante ele conseguir uma vitória aí. E ele estreou muito bem ano passado nessa pista. Sim. Posso fazer mais um palpite, André? Já que o Fernando colocou 2? Ryan Hunter-Reay. Boa! Vou nesses 2 aí para apostar. Para mim, o Dixon vai ser o campeão. E a vitória na prova, eu vou ser ousado. Como é que chama aquele francês que ganhou ano passado nessa pista? Que foi campeão múltiplo da Indy na época da Champ Car? Sebastian Bourdais. Nossa, ele correu na Fórmula 1 na Toro Rosso. Sim. Ele foi o maior vencedor da época da Champ Car, né? Durante as edições que nós tivemos. Maior, né? Igualou o Rick Mears na Fórmula Mundial. Exatamente. É um cara para ser colocado como atenção aí, porque ele ganhou a corrida do ano passado. Então vamos ficar esperto aí no Sebastian Bourdais. E é outro veterano da época do Hélio e do Tony, viu? Ele Exatamente. É outro. E eu acho que ele começou um pouquinho depois, mas é da mesma faixa etária dos dois. Do Elinho, do Tony. Se eu não me engano, eu acho que o Cristiano da Mata foi companheiro dele em alguma equipe. Bom, é o seguinte, vamos aproveitar agora então para falar do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, que pela primeira vez desde 1996 volta a ter a etapa em Portugal, na belíssimo circuito de... Qual mesmo? Algarve. Algarve, obrigado. Aliás, teve uma história bizarra, né? Porque a Haas, ela foi publicar lá um tweet sobre a questão do Grande Prêmio de Portugal e colocou a pista de Estoril na foto. Tipo, beleza. Tá sabendo legal, hein? Pô, a Haas é uma Haas. Total, né? Tinha que ser a Haas mesmo, né? Mas é aquela coisa. Meu caro Rafa, qual é a sua expectativa em relação a essa prova? Até porque é um circuito novo para todo mundo, é um circuito que tem uma história muito grande e que ali, no caso do GP de Portugal, em 96, foi o que teve a vitória do Damon Hill, que foi a penúltima vitória dele antes da sua saída para Williams, a que ele venceu aquele de Japão no mesmo ano, né? Qual é a sua expectativa para esse Grande Prêmio de Portugal? Então, André, para mim é um domínio amplo das Mercedes, né? Ou melhor, da Mercedes do Lewis Hamilton, né? Da Mercedes, porque o que o Bottas fez no Grande Prêmio de Eiffel só está comprovando o que o pessoal está falando dele, né? Mas, para mim, vai ser um domínio da Mercedes. A Red Bull corre por fora, né? Com o Max Verstappen. E aí, cara, eu apostaria num pódio da Renault novamente com o Daniel Ricciardo. E eu apostaria num pódio da Renault. Com relação à pista, né, eu aqui jogo Project Cars 2, né, que eu também indico, Momento Merchan, indico muito bom jogo, viu? E eu já corri nessa pista de Algarve. Cara, ela é uma pista interessante, porque ela tem uma descida aqui que você já vai cair numa curva já para a esquerda, e se o cara não juntar o pé no freio, ele vai dar no companheiro que está na frente dele, ou ele perde a curva. Né? Então tem uns pontos de alta, muito bom até, né, de alta velocidade, e eu acho que tem uns pontos interessantes de ultrapassagens. Claro, isso eu estava fazendo uma simulação com um carro de GT3, com um carro de GT1, né? Com um carro de Fórmula 1 eu não vi. Tentei simular com Fórmula Indy, você até consegue achar uns pontos de ultrapassagem, mas na Fórmula 1 a história é diferente, né, André? Realmente, né? É uma novidade para todo mundo. Aliás, o Fernando me corrige aqui, né? Que o Villeneuve venceu o Grande Prêmio de 96 de Portugal e o Damon Hill foi o segundo. Foi isso que o facilitou a ele para chegar no Japão com a possibilidade de conquistar o título mundial daquele ano em que ele venceu a última corrida lá do Japão. Foi a última vitória. Diga. Eu acho que você está falando, cara, a vitória do Hill acho que foi em 94. Foi dobradinha da Williams. Foi Hill e Coulter que foi em Estoril. Foi dobradinha da Williams em 94, que ele chegou depois no Japão, que ele cortou a distância pro Schumacher e foi aquela coisa toda lá na Austrália. Se eu não me engano, foi isso que você deve ter lembrado. David Coulter, é verdade, David Coulter foi o primeiro, largou na segunda posição, aí Damon Hill venceu
a prova de 94, com o Coulthard em segundo, e o terceira posição, se eu não me engano, foi uma Ferrari, uma coisa assim. Enfim. Exatamente. Mas na de 96 ele dá certo, que foi o Villeneuve em primeiro e o Hill foi o segundo colocado daquele ano. Meu caro Fernando, já que eu falei de você, eu quero saber a sua expectativa aí para o Grande Prêmio de Portugal. O que você espera dessa prova que volta depois de muito tempo e principalmente a sua expectativa pelas equipes, tanto a nossa querida Ferrari, vulga Gurgel, que continua na sua saga terrivelmente para tentar ter um nível de final de campeonato digno, diga de passagem, né, Fernando? Com certeza, né? Se bem que quem salvou a pátria da Gurgel na última corrida foi o Sebastian Vettel, né? O Leclerc também conseguiu ali, até que tá melhorando um pouquinho o motor 1600. Bom, falemos de Portugal, né? Grande Prêmio de Portugal que volta depois de 24 anos, né? Aliás, 2 sequências de corridas históricas, né? Vamos ter o Grande Prêmio de Portugal e a próxima corrida é Imola, né? Vamos ter Imola, agora vamos ver a reta de Imola, né? Que agora não temos mais a chicane a última chicane, né? Onde o Rubinho se acidentou em 94 e agora é uma reta só, né? Com os boxes novos. Bom, a Algarve é uma pista interessante. É uma pista de subidas e descidas com retas, trechos de alta, mas freadas fortes, né? É uma pista bastante interessante. Também quero ver muito, porque pelo que eu vi é uma zona de DRS apenas, que começa acho que na penúltima curva, aí tem uma pequena reta, tem a última curva que é raio longo, que vem para a subida da reta até o fim dela. Ali vai ser o principal ponto de ultrapassagens, mas eu arriscaria no miolo, que tem uma pequena reta, o Rafa sabe muito bem, conhece a pista, que tem uma freada forte descida, que depois é quase uma curva cega. Ali também vai ser um interessante ponto de ultrapassagens. Corrida é aquela, né? As Mercedes vão dominar, é uma pista que favorece Mercedes, é uma pista boa para a Ferrari, só tem uma reta longa apenas, né? Bastante travada. E assim, eu também arriscaria a Renault. Eu acho que a Renault conseguiu se equiparar com a Red Bull em questão de desempenho. Aliás, 2 pontos para se falar que é o seguinte, né? Esse Grande Prêmio de Portugal, o maior vencedor, nós tivemos alguns vencedores diferentes, né, ao longo desse tempo. E, curiosamente, a primeira vitória do Ayrton Senna na carreira da Fórmula 1 foi justamente no Grande Prêmio de Portugal, em 1984, né? Se não tiver 85. 85, exatamente. Foi no dia em que morreu o presidente que ia se possar, né? Naquele dia, né? E o bate de chuva com a... Diga. E lembrando que naquela corrida, cara, foi uma chuva, a corrida toda, que se fosse hoje, não teria nem largada. O pessoal atrasaria a corrida para começar. E o legal desse grande prêmio aí do Ayrton, que você falou que foi a primeira vitória dele, ele deu volta em quase todos. Se eu não me engano, só o segundo ou o terceiro não levaram uma volta dele. E aí, depois da corrida, o Galvão Bueno falou assim para ele: Ayrton, você foi um espetáculo, você deu show, que não sei o que, você caminhava sobre a água, né, que o pessoal falava da primeira vitória dele. E o Ayrton falou uma frase assim: é que a TV não mostra tudo que vocês veem. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui e voltei da pista. E é curioso, né, porque aquele grande prêmio, ele é considerado um dos grandes prêmios mais bizarros também, ao mesmo tempo, porque aconteceu algumas coisas ali naquela prova lá, que pelo amor de Deus, né? Carro abandonando de um lado no canteiro da pista, o Mansell quase indo pra grama, depois voltando, uma beleza, uma coisa maravilhosa. O Prost aquaplanou na reta. O Prost aquaplanou na reta com a McLaren dele. Na bandeirada. Com aquele... Não, na bandeirada foi um carro da Williams, Fernando, se eu não me engano. O Prost foi do meio da prova. Ele aquaplanou aquela McLaren Porsche Turbo, né? Aquele motor da Porsche, que era uma beleza. Cara, ele aquaplanou e bateu na reta. Para vocês terem uma ideia da chuva que estava caindo naquele dia em Estoril. Exatamente. Hoje não teria corrida nessas condições. Não teria. Aliás, aquela vitória do Senna foi a única vitória da Lotus nesse Grande Prêmio de Portugal. Sempre teve vitórias da Ferrari, da Williams e da McLaren. É um negócio muito curioso. Vocês terem uma noção de como
esse Grande Prêmio de Portugal aí, ele tem uma particularidade muito grande, né? E é o Grande Prêmio que ficou mais tempo fora da categoria, né? De todas as que tiveram esse ano, né? E acabou caindo no colo para que tivesse essa prova de Portugal, né? Então, era outros tempos, era outras provas de transmissão, outra maneira de condução do que era aquilo, né? Então, foi algo histórico até hoje. E o GP de Portugal é um grande prêmio realmente importante. Se vai ter público ou não, acho que provavelmente vão acabar decidindo como tirar o público, mas vai ter essa prova. Falaram que ia ter 30% da capacidade do autódromo. Isso falaram. Mas não sei se foi mantido. Mas o problema é que os casos de Covid-19 aumentaram, né? Nas últimas 2 semanas para cá. Então, mas aumentaram na Itália. Em Emília-Romagna, em Imola, aí sim, eu tenho quase certeza que vai ser de portões fechados. Agora, em Portugal, que está na outra ponta do continente europeu, não está tendo essa segunda onda como está tendo na Itália. Na verdade, no norte da Itália, né, André? Mas isso já é questão de saúde, já, né, cara? Questões sanitárias, né, que a gente fala. Aquela questão de bom senso e tudo mais e tal, né? Mas vamos ver. Exato. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? É aguardar as autoridades também, não tem muito o que falar, né? Não adianta a gente tentar prever também, chegar lá e ser outra coisa. Exatamente. Olha só, vamos aproveitar então para a gente fazer aquele palpitômetro clássico deste programa. Aquele palpitômetro marotinho para você aí no programa que nos acompanha conosco em todas as nossas plataformas. É o seguinte, todo mundo sabe, para quem está chegando agora a primeira vez, a cada corrida de cada categoria a gente costuma fazer aquele famoso palpitômetro com primeiro, segundo e terceiro lugar na classificação, primeiro, segundo e terceiro lugar na corrida, e como a nossa Ferrari tem um carinho muito grande, um apreço muito grande por conta do apelido que nós demos a ela, a nossa famosa Gurgel, e com o Charlinho Leclerc e o Sebastião Vettel. Eu quero ver vocês falar isso ano que vem, que vão mudar o regulamento do motor. Quero ver se vocês vão falar Gurgel. Eu vou rir de vocês tudo depois. Então. Tudo para o motor AP. Então. Não entendi, Fernando. O que é, Fernando? Não, aí motor de Gurgel passa a ser motor AP, turbão 3,5 kg. Boa! Opalão, lembra? Do Opalão, 6 caneco? Opa, clássico. Muito bom. Mas aí a gente vai colocar isso, e aí você em casa, se quiser mandar o seu palpite, você pode mandar o sua também, e para você falar conosco, né? Vamos lá, então. Começando com você, Rafa. Classificação. Primeiro, segundo e terceiro, mais a posição na Ferrari, e corrida, primeiro, segundo e terceiro, mais a posição na Ferrari. Vamos lá, classificação. Pole do Lewis Hamilton, Bottas em segundo. Na terceira posição, acho que eu vou de Max Verstappen. E em quarto lugar, eu vou de Daniel Ricciardo. Isso, as 2 primeiras filas do grid. A Ferrari, o Charles Leclerc vai largar em sexto e o Sebastian Vettel em 12º. Na corrida, Lewis Hamilton ganha, o Max chega em segundo e o Bottas em terceiro. O Charles Leclerc vai chegar em quinto e o Sebastian Vettel em 13º. Muito bem. Fernando Bortolazzi, agora quero saber de você, garotinho. O palpite para a classificação de primeiro, segundo e terceiro, e a posição da Ferrari, e na corrida, primeiro, segundo e terceiro, mais a posição da Ferrari para Portugal. Muito bem, então. Claro e objetivo, vamos lá. Aproveitando-se do clichê do querido Vitor Lugero, no qual eu também assisto e recomendo o canal dele, vou ser ousado, vou colocar o leão de treino na pole, Bottas, Hamilton em segundo com uma diferença mínima de um fio de cabelo, e na terceira posição, vamos lá, eu vou arriscar aqui vai Verstappen em terceiro. Corrida, Hamilton primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. E escuderia Gurgel. Classificação, Leclerc vai se classificar na 8ª posição, Vettel vai ficar em 13º, e na corrida os 2 carros, 11º Tião e 10º lugar Leclerc. Leclerc vai pontuar nessa corrida.
Muito bem, Aliás, mandar um grande abraço pro Gero, que eu sou muito fã do trabalho que ele faz, que é excelente. O cara é world class, né? Outro patamar, né? Como diria o outro. Vamos lá então, meu palpite vai ser o seguinte. Para mim, no treino de classificação, Bottas vai ser o primeiro, com o Verstappen em segundo e o Hamilton em terceiro. E o Charlinho Leclerc, com a Gurgel, largar em nono lugar e o Sebastian Vettel largando na 11ª posição. Já na corrida, eu vou colocar como o Max Verstappen para vencer a prova, com o Hamilton em segundo e na terceira posição o Valtteri Bottas. Já a Ferrari, eu vou colocar o nosso querido Charlinho Leclerc na nossa queridíssima 7ª posição, enquanto o Sebastian Vettel na 12ª posição. Basicamente é isso que vai acontecer. Enfim. Bom, vamos então aqui com os nossos destaques finais de todo mundo. Vamos lá, Rafa, para você, seu destaque final. Posso dar um break news antes? Diga. Alfa Romeo não renovou ainda o contrato com o Kimi Raikkonen e a Alfa está à procura de 2 pilotos. Um parece que é o Mick Schumacher, o segundo ainda não está definido. Não foi renovado o contrato do Kimi. Ok. Meu caro Fernando Bortolazzo, seu destaque final, por favor. Bom, meu destaque final fica por... Vou aproveitar o gancho do Break News aí do Rafa e vou dar o meu palpite. Mick Schumacher vai ser o primeiro piloto ano que vem. E segundo piloto, como eu acho que não vai renovar com o Giovinazzi, acho que pode pintar pro Sérgio Pérez, viu? Já que ele tá procurando vaga pro ano que vem. Pra mim, palpite Mick Schumacher e Sérgio Pérez na Alfa ano que vem. Sérgio Pérez pode aparecer na Red Bull, viu, Fernandão? Fiquei sabendo. Pode aparecer na Red Bull, cara. A Red Bull pode estar abrindo mão da sua academia de pilotos para trazer um piloto mais experiente, um pouco mais agressivo, tão quanto o Max Verstappen, para poder voltar a brigar por títulos, viu? Tanto de pilotos quanto de construtores. Vale lembrar isso daí. Maravilha, maravilha. Olha só, você em casa, em todo o Brasil, eu quero colocar aqui os horários, né, do nosso canal no YouTube, para que você possa nos acompanhar também lá durante toda a semana, para vocês também verem algumas edições históricas, para vocês acompanharem conosco em todo o território nacional. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo para vocês ligados em todo o Brasil. Tem muito conteúdo pela frente, tem um final de ano para a gente fazer muita coisa importante e, acima de tudo, vamos botar sempre um programa bacana para todos vocês ligados em todo o território nacional. Na semana que vem, vamos falar aqui sobre o campeão da Indy de 2020 e também tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Portugal em Algarve. A todos, muito obrigado pela grande audiência, pela grandíssima companhia. Boa semana a todos, um grande abraço e valeu!